Olá pessoas, aqui estou eu mais uma vez e aí estão vocês mais uma vez, eu falando, vocês ouvindo e enfim, blá blá blá. No podcast de hoje eu vou falar sobre um assunto breve. Lógico que o assunto que eu vou falar hoje dá para se estender e tal, mas eu vou falar de uma maneira meio breve, algo que eu tenho pensado nos últimos dias e tal. Nesse podcast eu vou abordar a relação entre prazer e virtude. E quando eu digo virtude, eu estou utilizando a palavra virtude no contexto e significado dos filósofos antigos, dos filósofos clássicos. Ou seja, eu estou utilizando a palavra virtude mais ou menos com o mesmo significado que os filósofos do tipo Platão, Aristóteles, Sócrates utilizavam. Filósofos, em suma, da época da Grécia Antiga e tal. Enfim, espero que vocês gostem da reflexão. Vai ser bem breve, acho que vai ter menos de 20 minutos, mas é isso aí, vamos lá. Primeiramente, virtude. Para quem não está inteirado, para quem nunca leu sobre o conceito de virtude na Grécia Antiga, o conceito de virtude em Aristóteles, blá 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 e tal. Virtude, para falar de maneira bem resumida e bem rápida, virtude, segundo a maioria dos filósofos da época da Grécia Antiga, virtude é a tendência do ser humano a seguir sua vocação natural, e não somente a tendência a seguir sua vocação natural, mas também a tendência a fazer o bem, digamos assim. Então, segundo os filósofos clássicos, a virtude era você exercer aquilo que você tem uma vocação natural para exercer e, consequentemente, ou às vezes não consequentemente, mas havia a ligação de que exercendo a sua virtude você estava fazendo o bem, ou pelo menos você estava tendendo ao bem, digamos assim. Lógico que nesse contexto da Grécia Antiga, o bem e o mal eram eram conceitos absolutos, digamos assim. Então eles acreditavam que existia o bem supremo, que seria a virtude, e existia entre aspas, o mal supremo, que para muitos filósofos seria a ignorância. Isso eu estou falando na época do contexto da Grécia Antiga, e enfim. Agora vamos lá para minha reflexão. Prazer versus virtude. Quando eu estou falando de virtude, eu vou estar falando da virtude da Grécia Antiga, e prazer, eu vou estar falando de prazer. Não, eu vou estar falando de várias formas de prazer, porém, principalmente as formas de prazer que o mundo moderno, digamos assim, nos oferece, ou as formas de prazer mais atuais. Uma coisa que eu esqueci de falar no início provavelmente vocês vão ouvir durante a maior parte do podcast um barulho de ventilador e tal. É porque aqui tá quente e tem uns pernilongos do caralho aqui, e se eu não colocar o ventilador, os pernilongos vão ficar enchendo o saco e eu não vou conseguir gravar. E enfim, é isso aí. Bom, o prazer, no meu ponto de vista, o prazer é muito frequentemente contrário à virtude. Por quê? Porque o prazer, principalmente as formas de prazer que a gente encontra por aí hoje, as formas de prazer que o mundo nos oferece, digamos assim, essas formas de prazer são impuras. Impuras não no sentido, como eu posso dizer, não impuras no sentido, não no sentido religioso da coisa, não no sentido puritano, digamos assim, da palavra, mas impuras no sentido de que elas nos afastam da nossa real natureza, elas nos afastam muitas vezes da nossa real vocação. Por exemplo, prazer. Pensa na palavra prazer, mentaliza a palavra prazer na sua cabeça. Provavelmente, não vou dizer que com certeza todo mundo que vai ouvir o podcast vai pensar nisso, mas provavelmente quando você pensa na palavra prazer, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o prazer sexual, ou é o ato sexual, enfim, é alguma coisa ligada a sexo. E isso caralho. Eu acredito que isso acontece para a maioria das pessoas de hoje em dia. Quando as pessoas pensam na palavra prazer e no que ela significa, no que ela remete, elas geralmente associam o prazer ao sexo. Sendo que, se você parar para pensar, não que o sexo não seja uma forma de prazer, a atividade sexual não seja uma forma de prazer, mas a atividade sexual é só uma de
centenas, talvez, de formas de prazer que o ser humano pode ter. Então, o ser humano pode obter prazer através do sexo, o ser humano pode obter prazer através da alimentação, o ser humano pode obter prazer até mesmo através da meditação, o ser humano pode obter prazer através de uma boa leitura, o ser humano pode obter prazer através do exercício físico, enfim, existem diversas formas de prazer. Porém, hoje em dia, a nossa sociedade, as pessoas no geral, se focam muito no prazer sexual e se esquecem das outras formas de prazer. Então, as pessoas hoje em dia falam sobre sexo, é sexo pra cá, app de relacionamento pra lá, é Tinder e tudo. E basicamente, digamos que metade da vida das pessoas aí no geral é só sexo. E eu acredito que isso... não somente o prazer sexual, mas outras formas de prazer que são principalmente propiciadas pela sociedade moderna, outras formas de prazer nos afastam da virtude. Por quê? Porque são formas de prazer que nos entorpecem, digamos assim, que elas fazem a gente esquecer da vida, ou pelo menos inibem a atitude de pensamento, a atitude de racionalização, digamos assim. Então, por exemplo, um sujeito que pensa frequentemente em sexo, eu, sinceramente, em toda a minha vida, eu nunca conheci um sujeito assim, que a vida dele é baseada em sexo. Eu nunca conheci um sujeito que fosse assim e que ao mesmo tempo fosse um sujeito virtuoso, um sujeito que fosse mais tendente a praticar o bem do que praticar o mal. E eu não vou entrar no conceito de bem e mal nesse podcast, porque se eu fosse entrar ia ser um podcast gigantesco, mas falando de bem e mal de maneira resumida, acho que vocês entendem o que é o bem e o que é o mal, enfim. Eu conheço até alguns sujeitos que, apesar de terem um desejo sexual grande ou um impulso sexual grande, digamos assim, eu conheço alguns sujeitos que são assim e que até, digamos que tem um pouco de propensão a realizar o bem, mas assim, ao mesmo tempo que eles têm a propensão a realizar o bem, eles também têm a propensão a realizar o mal. Eu diria que tá meio que nos 50%, 50%. E, enfim, o sexo, o prazer sexual, eu acredito que ele afasta a gente do exercício da virtude, não somente prazer sexual, mas, por exemplo, outras formas de prazer. Outra forma de prazer que é muito comum hoje em dia é a forma de prazer obtida através de redes sociais. Então, por exemplo, não vou falar que, por exemplo, você tem o Facebook, e aí você posta uma foto de perfil e sua foto de perfil, tipo, consegue 200 likes, 50 comentários, gente comentando que você é lindo, blá 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 e tal. Não vou dizer que isso não é algo legal, não vou dizer que isso não é algo gostoso. Isso é obviamente legal, isso é gostoso. Por quê? Porque isso aumenta a sua autoestima, isso acaricia seu ego. Então, obviamente que isso é uma fonte de prazer. Porém, é uma fonte de prazer que te distancia não somente da virtude, mas também te distancia da verdade. Por quê? Porque geralmente quando você começa a se alimentar muito disso, você passa a ter uma visão deturpada, não somente de si mesmo, mas às vezes até uma visão deturpada de muitas coisas que estão ao seu redor. Você começa a ficar, por vezes, quem sabe até arrogante, você muda o jeito como você trata as pessoas, você acha que você vale mais do que você de fato vale. Enfim, essa outra forma de prazer moderno que nos afasta do exercício da virtude, do exercício do conhecer a si mesmo e estar fazendo o que corresponde a si mesmo. Outro exemplo de prazer do mundo moderno e que nos afasta do exercício da virtude ou do conhecimento da virtude seria as drogas que existem hoje em dia, balada, festa, etc. Não estou dizendo que toda festa seja algo ruim para o indivíduo, não estou dizendo isso. Porém, o que eu estou dizendo é que as festas, no geral, principalmente de jovem, balada, bebida, droga, blá 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 blá, esse tipo de coisa tende, nem sempre, mas tende a nos afastar da virtude. Por quê? Porque esse tipo de coisa entorpece a gente, esse tipo de coisa distorce a nossa percepção da realidade.
E o exercício da virtude é basicamente, um dos princípios é você buscar a realidade, é você buscar perceber as coisas da forma mais real possível. E logicamente, bêbado você não vai conseguir isso. Ou drogado você não vai conseguir isso. Louco de maconha, louco de pó, sei lá, a merda que for, você não vai ter uma percepção acurada da realidade das coisas. Tudo bem, você pode, a partir disso, do uso de drogas, você pode conseguir chegar mais facilmente em algumas áreas do seu inconsciente. Mas essas áreas do seu inconsciente às vezes não correspondem, frequentemente não correspondem com a realidade. Então é outra coisa que no meu ponto de vista é contrário ao exercício da virtude, digamos assim. E eu poderia vou dar mais alguns exemplos de formas de prazer moderno que são prejudiciais a indivíduos. Outros exemplos seriam as disputas de ego que nós vemos por aí bem abundantes, principalmente em redes sociais. Em redes sociais sempre existe aquela velha disputa de esquerda, direita, ateísmo contra cristianismo e por aí vai. E isso daí é basicamente disputa de ego. Isso daí às vezes até pode te dar um prazer, mas isso daí não é virtude, no meu ponto de vista. Outro exemplo de coisa que pode te dar prazer, mas que não corresponde com a virtude, é a pornografia, que eu já falei sobre a pornografia em vários podcasts meus, e não entes, blá blá e tal, enfim, vocês devem saber. E por aí vai. A maioria das formas de prazer que existem hoje em dia são oriundas do entretenimento. E o entretenimento, não vejo problema em entretenimento, não vejo problema nas suas horas vagas você assistir filme, você assistir seriado, blá 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 e tal. Porém, o que eu enxergo é que as formas de entretenimento que existem hoje em dia, não vou dizer todas, mas predominantemente as formas de entretenimento que existem hoje em dia são formas de entretenimento que não agregam nada a ninguém. Então, os seriados que passam no Netflix, por mais que sejam bem produzidos, por mais que sejam bonitos, por mais que X, Y, Z, esses seriados geralmente são seriados que não agregam muito a sua vida. No máximo, do máximo, eles te fazem pensar naquele momento, mas aí depois passa, acaba o episódio e acabou, basicamente. Muitas músicas também são assim, músicas que dão prazer, filmes também são assim, enfim. Eu enxergo que a maioria das formas de entretenimento hoje em dia te dão um prazer, mas é um prazer impuro, porque é um prazer que não te leva a lugar nenhum, é um prazer que não ajuda o indivíduo de forma alguma no seu autodesenvolvimento, é um prazer que estagna, um prazer que é como se fosse uma morfina, digamos assim. Existe a dor da existência, que todo mundo sente, não estou dizendo, quando eu digo todo mundo, eu estou falando de todos os seres humanos, em maior ou menor grau. A dor da existência existe, e o que a gente faz com a dor da existência? X, Y, Z coisas. Uma dessas coisas, uma dessas possibilidades é a busca pelo prazer. E muitas vezes esse prazer vai te ofuscar, porque assim, na vida, nessa existência terrena, nós podemos buscar várias coisas, mas certas coisas são antagonistas, certas coisas requerem tempo e nós temos que estabelecer prioridades. Muitas vezes a busca pelo prazer é antagonista da busca pela virtude. Por quê? Porque a busca pelo prazer geralmente consome tempo. A busca pelo prazer, por exemplo, flertar com uma garota, isso consome tempo, consome paciência, consome às vezes até dinheiro, enfim. Enquanto que a busca pela virtude também é algo que consome tempo, consome às vezes também certo dinheiro, consome às vezes uma certa paciência e não dá pra você, muitas vezes não dá pra você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou então, se você fizer as duas coisas ao mesmo tempo, é como se você estivesse atuando como um advogado do diabo e de Deus, digamos assim, não querendo colocar um como certo ou como errado, mas enfim. E por esses e por outros motivos eu enxergo que o prazer, principalmente as formas de prazer atual, não levam a gente a lugar nenhum. E não levando a gente a lugar nenhum, estagnando a gente a ficar sempre no mesmo ponto, sem se mexer,
é o contrário da virtude. Por quê? Porque a virtude prega que você se autodesenvolva. A virtude prega não somente o autodesenvolvimento, mas a autocrítica. E um sujeito que está no prazer o tempo inteiro, ele não é um sujeito geralmente que é crítico. Ele às vezes ele até pode ser crítico da sociedade ou crítico das outras pessoas, mas geralmente ele não é crítico de si mesmo. Um sujeito que vive uma vida de prazer e tal. Um sujeito basicamente hedonista, digamos assim. Porque a maioria das pessoas, pelo menos da sociedade que eu enxergo, da sociedade que eu vivo e tal, elas são hedonistas em maior ou menor grau. Eles podem até não perceber isso, mas eles são hedonistas. Eles buscam o prazer, eles vivem pelo prazer, eles vivem esperando o final de semana. E não que eu seja, não, em nenhum grau eu sou superior a eles. Eu só estou dizendo que eles têm um estilo de vida completamente diferente do meu. E agora vou falar um pouco sobre a virtude. A virtude, como eu falei no início do podcast, a virtude é basicamente o exercício da vocação, o exercício, a tendência a fazer o bem. E obviamente que, por exemplo, você assistir pornografia, isso, o que acrescenta de bom na sua vida, ou o que aquilo vai te fazer de tender ao bem assistir a pornografia? Nada. Ou um sexo, por exemplo, o sexo casual, especialmente sexo casual. O que o sexo casual vai desenvolver em você, no seu autodesenvolvimento? Vai ajudar você a ficar melhor de cama, beleza, mas como indivíduo, o que isso daí está te agregando? Nada. O que como indivíduo, na busca pelo bem, digamos assim, o que o sexo vai te agregar no discernimento do que é bom e do que é mal? Não muito, bem pouco. E outras formas de entretenimento também, mesma coisa, elas não desenvolvem o indivíduo, elas estagnam o indivíduo e elas não fazem você buscar o bem, digamos assim. E aí você vai me perguntar, Thiago, então como que o que o indivíduo pode fazer para desenvolver a virtude? Aí a gente vai entrar num papo um pouco mais aprofundado sobre isso daí. Existia nos filósofos gregos, filósofos Aristóteles, Epicuro, Sêneca, blá 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 e tal, um conceito chamado ataraxia. O que é a ataraxia? A ataraxia é um conceito que é parecido com o conceito budista de nirvana. A ataraxia é basicamente o prazer que se obtém da ausência de prazeres, ou seja, é o prazer por não ter prazer. E no budismo, o budismo também prega bastante isso. O budismo prega a abstinência, digamos assim, de prazeres, da grande maioria de prazeres terrenos, e o nirvana do budismo seria você não sentir prazer, você se sentir nulo, digamos assim. E aí, se sentindo nulo, não sentindo prazer, você chegaria ao nirvana, que seria o período de desenvolvimento espiritual máximo. E não somente os filósofos gregos, quanto também o budismo, várias outras religiões, elas fazem um link entre a ausência de prazeres e o desenvolvimento não somente espiritual, mas o desenvolvimento também pessoal, individual. O cristianismo, por exemplo, ele também faz esse link. O cristianismo prega a ausência de prazeres, não no mesmo grau do budismo, mas ele prega a ausência dos prazeres terrenos para o desenvolvimento pessoal, e não somente o desenvolvimento pessoal, mas também o desenvolvimento espiritual para merecer o céu, digamos assim, o paraíso. E a ataraxia, como eu acabei de falar, seria basicamente o prazer de não ter prazeres, e seria o desenvolvimento máximo da virtude, que seria uma forma de prazer pura, a forma de prazer mais pura, que é não sentir prazer com os bens terrenos, com os males terrenos ou com os prazeres terrenos, mas sim sentir prazer com aquilo que é mais espiritual, com aquilo que é de maior elevação espiritual, individual, enfim. E se você parar para pensar, se você parar para analisar, a maioria dos sujeitos que estão mais bem desenvolvidos espiritualmente, individualmente, às vezes até fisicamente, são sujeitos que
que não buscam, ou pelo menos o foco da vida deles não é nos prazeres terrenos. Eles às vezes eles podem até, por exemplo, gostar de transar, ou gostar de ter seu ego acariciado em redes sociais e tal, mas você percebe que são pessoas cujo foco da vida não é isso. O foco da vida deles é em outras coisas que são muito mais produtivas para o indivíduo do que esses focos terrenos. Então, exemplos de atividades que servem para desenvolver a virtude. Ler livros, por exemplo, serve para desenvolver a virtude. Você, falando de maneira genérica, você praticar o bem ao próximo, você evitar coisas que não vão te agregar nada ou que vão fazer você tender a buscar coisas que não são boas, por exemplo, pornografia, sexo casual, essas coisas que ficar postando foto de selfie, blá blá blá, para ter seu ego acariciado, enfim. Desenvolver aquilo que está na sua vocação. Então, por exemplo, se você já praticou um instrumento musical e sente que aquilo lá é sua vocação, você praticar aquilo lá e desenvolver aquilo lá seria também desenvolver a virtude, porque você está fazendo aquilo que te faz bem, basicamente. E o que te faz bem de maneira pura, de maneira que não está contaminada pelos males do mundo, é algo que vai fazer não somente bem para você mesmo, mas às vezes vai fazer até bem para as pessoas que te cercam, porque você vai ficar mais satisfeito com a vida, você vai ficar mais feliz, e isso vai automaticamente fazer bem também para as pessoas que se preocupam com você, digamos assim. Você também, então, você desenvolver aquilo que você tem por vocação, também desenvolve a virtude. O exercício do intelecto também está muito ligado ao exercício da virtude, porque a virtude de forma nenhuma ela vem sem o discernimento entre o que é bom e o que é ruim, ou sem o discernimento entre aquilo que é racional e aquilo que é ignorância, porque a ignorância muitas vezes ela te leva não somente para o prazer, mas ela te leva para o contrário da virtude. A ignorância te leva pro, entre aspas, mal, no absoluto mal, digamos assim. Enfim, a abstinência também ajuda no desenvolvimento da virtude. Quando eu falo abstinência, eu estou falando abstinência nos mais diversos setores possíveis. Eu estou falando da abstinência sexual, eu estou falando da abstinência de drogas, da abstinência de bebida, da abstinência de tudo aquilo da abstinência de, por exemplo, de procrastinação, parar com procrastinação e tal. Enfim, tudo aquilo que não te agrega algo bom, tudo aquilo que faz você perder seu tempo e que não contribui no desenvolvimento pessoal, pode ser considerado como algo que não é relativo à virtude, que não tem a ver com virtude. E se você quiser desenvolver a virtude, pode ser que você tenha que combater isso daí, digamos assim. Então, basicamente, eu acredito que o prazer, especialmente os prazeres terrenos, os prazeres modernos e tal, são o contrário da virtude, porque esses prazeres te estagnam, te impedem o desenvolvimento do intelecto muitas vezes. Eles fazem você parar de questionar as coisas, e etc, etc, etc. Enquanto que o desenvolvimento da virtude seria o contrário de tudo isso. O desenvolvimento da virtude é você se autodesenvolver, é você sair do lugar, você sair da sua zona de conforto, é você questionar as coisas, é você questionar a si mesmo, e enfim. E sendo que a mais alta forma de virtude seria a chegada na ataraxia, que seria a ausência de prazeres. E tem uma frase do Epicuro, citando agora algo um pouco mais pessoal. Eu me considero epicurista, para quem não sabe. E tem uma frase do Epicuro relativa a prazer. Assim, eu não vou ser hipócrita e dizer que eu sou uma pessoa que consigo viver sem prazer. Não, eu ainda não cheguei nesse estágio de conseguir viver sem prazer. Porém, eu estou passando por uma fase agora em que eu estou minimizando ao máximo todas as fontes de prazer terreno.
E por isso mesmo que eu tô passando por um período até bem depressivo, porque não tá sendo fácil. Porque desde criança eu fui condicionado a buscar certas formas de prazer, até às vezes no videogame, no computador e tal, coisas que eu tenho desde criança que eu comecei a perceber que não me agrega nada, que às vezes até me deixa ansioso, que me faz ficar impaciente, me faz tratar as outras pessoas mal, outras pessoas que não tem nada a ver com a situação, e enfim. E eu tô numa fase agora em que eu tô combatendo os males terrenos. Então, por exemplo, eu tô combatendo a pornografia com o NoEnx, eu tô melhorando a minha alimentação, doces, aliás, outra coisa que eu esqueci de citar, nos prazeres terrenos. Doces, principalmente doces. Se você pesquisar na internet, você vai ver que a gente está vivendo uma sociedade de muito consumo de alimentos doces, de muito consumo de alimentos com o famoso farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. E isso te deixa muitas vezes ansioso, e isso está ligado a uma série de outras coisas que eu acho bom você pesquisar se você ainda não sabe. Então, eu tô combatendo a pornografia, que é algo meu que já vem há anos, a minha alimentação, que também já é algo que vem há anos, eu vinha consumindo muito açúcar, então eu tô tentando diminuir e tal. Eu venho também cortando algumas relações com pessoas que eu vejo que não me agrega nada. Eu venho também diminuindo o número de horas, o tempo que eu passo em redes sociais e tal. Entre outras coisas outras atitudes que eu tô tomando. Por quê? Porque são coisas que não me agregam nada, não me fazem bem no geral e são contrárias à virtude, digamos assim, ou à minha elevação espiritual. Não digo elevação espiritual, mas a meu desenvolvimento pessoal e tal. E não tá fácil, não está fácil. Se você for entrar nessa luta também, você vai ter que entrar na luta contra várias coisas. E já te adianto que não vai ser fácil. E eu, por hora, eu ainda estou mantendo dois prazeres que seriam... Eu estou me afastando dos prazeres mundanos, mas dois prazeres ainda persistem, que vão ser talvez os dois últimos prazeres que eu vou abolir. Quais são esses dois últimos prazeres? Fumar e beber. Então, fumando, eu não sou uma pessoa que fuma muito, mas eu fumo tipo 2 cigarros por dia. Eu consigo algum prazer fumando esses cigarros, me ajuda com a ansiedade e tal. E a bebida, eu comecei recentemente a beber porque eu tô sofrendo ainda bastante para me acostumar com a ideia de que relacionamentos hoje em dia estão uma bosta, de que eu tenho que parar de buscar sexo casual, prostituta nunca mais, pornografia também nunca mais, enfim. E isso está sendo um choque, digamos assim, para mim muito grande. Então, por hora, eu tô ainda fumando cigarro e consumindo bebida em casa mesmo, não tô indo pra festa e tal, eu tô bebendo em casa. Por quê? Porque ainda é um choque ainda muito grande, toda uma readaptação do caralho que leva um tempo. E eu acredito basicamente, como eu tava falando, continuando a falar de Epicuro. Epicuro tem uma frase, eu não vou saber ditar a frase certinha, mas uma das frases do Epicuro que eu mais gosto é a seguinte: eu me deleito de prazer quando eu tenho pão e água para me alimentar. Essa é uma das minhas frases favoritas do Epicuro. Por quê? Porque o Epicuro define que o prazer dele tá na coisa mais simples do mundo, na alimentação mais simples do mundo, que é pão com água. Eu me deleito de prazer quando eu posso comer, quando eu tenho na minha mesa um pão e um pouco de água. Esse daí pra mim seria o conceito assim de prazer, de autodesenvolvimento mais elevado possível. Por quê? Porque é um prazer que é obtido... Não é um prazer que é obtido no luxo, mas é um prazer que é obtido na extrema simplicidade. É um prazer que é comparável à ataraxia, é um prazer que você obtém através das coisas mais simples. Então é um prazer que você sente
ao realizar suas alimentações diárias, um prazer que você sente trazendo agora para a vida real, para as possibilidades reais. Um prazer que você sente ao acordar cedo para fazer suas atividades, um prazer que você sente ao fazer exercícios físicos, porque isso vai fazer bem para sua mente, para o seu corpo, e etc, etc, etc. Um prazer que você sente quando você está conversando com seus amigos que te fazem algo bem. Esses prazeres simples, esses prazeres que não têm malícia, não têm interesse, que são prazeres fora do que o mundão busca, digamos assim, esses prazeres, eu, pelo menos por hora, eu ainda estou tentando manter eles, eu acho que não tem problema manter eles, porque são prazeres simples, são prazeres que não vão te tirar nada, às vezes não vão te necessariamente agregar nada, mas são prazeres que não vão te tirar nada. E o próprio Epicuro definia que a coisa mais importante que pode existir, que nós podemos ter, são amigos. É a coisa mais importante que deve existir na nossa vida, amigos. E eu também, é outra coisa que eu acredito, não amigos no conceito de amizade do mundo, mas amigos de fato, amigos verdadeiros e tal. E você tendo amigos, você se deleitando de prazer, no prazer da simplicidade, você se deleitando nesse prazer de simplicidade, você se afastando das coisas do mundo e tal, eu acredito que isso automaticamente ajuda no desenvolvimento pessoal e no desenvolvimento da virtude. Te ajuda a ser um ser humano, em suma, resumindo em uma palavra, um ser humano mais lúcido e um ser humano mais consciente e sábio. Não, quer dizer, eu não diria sábio, não sei se sábio é a palavra mais recomendável para esse caso, mas eu diria que te ajuda a ser um ser humano melhor, falando de forma genérica, te ajuda a ser um ser humano melhor, um ser humano mais íntegro, acho que essa é a palavra, um ser humano mais íntegro. Enfim, e é basicamente isso daí, a reflexão do podcast sobre a relação entre prazer e virtude. E eu acho que eu falei um pouco mais do que eu estava pretendendo, acho que ficou com um pouco mais de tempo do que eu pretendia, mas é isso daí, pessoal. Se vocês tiverem algum comentário sobre isso, algum adendo sobre isso, ou quiserem discutir sobre isso, é só comentar no vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa vez, que não é muito diferente do conteúdo dos meus últimos podcasts, mas é um pouquinho diferente. Não é muito diferente, mas é um pouquinho diferente. E é isso daí, gente. Até a próxima. E, aliás, para adiantar um pouco, dar um pouco de spoiler, no próximo podcast que eu postar, vai ser mais um MerdaCast e vai ter a participação especial de uma mulher. O que é algo, acho que até meio inédito nesses meios de podcast e tal. Enfim, até a próxima, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Falou!